Sabe aquela história de que para criar algo grande, algo que realmente chame a atenção, você precisa de uma equipe gigante, um orçamento astronômico? Esqueça, o mundo mudou. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Liberty Raptor, escrito por Liberty Raptor, revisado por Coreia com K e narrado por Ufarat Star. A tecnologia, especialmente a inteligência artificial e os softwares que estão aparecendo por aí, está virando jogo e colocando o poder de criar diretamente nas mãos de pessoas com ideias e habilidades. O que antes era um privilégio de poucos, agora se torna uma realidade acessível para quem tem visão e vontade. Longe das grandes corporações e dos monopólios estatais que outrora dominavam a criação de conteúdo, a inteligência artificial e o software acessível estão colocando o poder de inovar e produzir diretamente nas mãos de indivíduos talentosos. O que antes demandava orçamentos milionários e equipes gigantescas, agora se concretiza com a perícia de poucos, ou mesmo de um só, que detém a habilidade e a visão. Um exemplo fascinante dessa transformação pode ser observado na recente iniciativa de uma cidade do Pará, que utilizou inteligência artificial para criar um vídeo realista de sua festa junina. O clipe, que promove um circuito cultural com eventos como o concurso interestadual de quadrilha, eleição da rainha da cavalgada e a própria cavalgada, demonstra como a criatividade humana, aliada à capacidade computacional, pode gerar resultados de alta qualidade com uma fração dos custos tradicionais. A qualidade impressiona, é um testemunho vívido dessa nova era. A consistência dos personagens gerados, a fluidez das cenas, é quase impossível de perceber qualquer defeito nesta produção. São evidências claras do avanço das ferramentas de IA e da perícia do autor. Utilizando o Google Flow VEL3 e finalizando em Adobe Premiere e After Effects, o resultado rivaliza com produções de grandes orçamentos, mas sem a necessidade de uma infraestrutura massiva e um corpo grande de empregados. É um cenário que deve causar calafrios nos burocratas e na mídia tradicional. A capacidade de indivíduos autônomos criarem narrativas visuais com tal perfeição abre um novo campo de batalha cultural. O autor, em outro vídeo, brinca com a ideia de erros de gravação, similar à Pixar em suas produções 3D, mostrando o baixo custo do processo a ponto de permitir gerar conteúdos com tom cômico, memes e afins. Sugere que o custo dessa produção foi de somente R$ 300 com ferramentas de IA. O custo de uma produção similar, utilizando os modelos padrões de empresas desse setor, poderia facilmente chegar a valores como 50 a 150 mil reais. Entretanto, é importante ressaltar que o autor por trás desse trabalho possui um histórico de produções anteriores, mas sem o uso de inteligência artificial. Isso mostra que o autor tinha conhecimento e domínio em iluminação, roteiro, lentes e uma notável criatividade, tornando a IA somente mais uma ferramenta com um resultado incrível, como observado no produto final. Em seu Instagram, o autor, em um curto vídeo, revela a simplicidade e a eficácia da abordagem. Iniciou-se com a criação manual de um roteiro curto, que foi posteriormente incrementado com detalhes utilizando o ChatGPT, e após a edição de mais detalhes, o processo avançou para a montagem de um storyboard descritivo e, em seguida, uma versão extremamente detalhada, simulando aspectos técnicos, como o uso de uma lente 35 mm e ambiente noturno. A IA foi alimentada com diversas fontes, como fotos, para que compreendesse em minúcias como deveriam ser as roupas dos personagens digitais. Além da capacidade das ferramentas em si, há um elemento crucial nessa equação libertária: a informação descentralizada e distribuída. O autor do vídeo, por exemplo, não dependeu de universidades caras ou de cursos corporativos para dominar as técnicas que empregou. Em vez disso, seu conhecimento pregresso na área foi complementado pelo acesso a tutoriais online sobre como usar as ferramentas de inteligência artificial de maneira integrada. Essa disponibilidade de conhecimento livremente acessível e disseminado por meio de plataformas e comunidades permite que indivíduos autônomos se capacitem e inovem, contornando as estruturas tradicionais de poder e conhecimento. É a prova de que a inteligência e a iniciativa, quando munidas de acesso irrestrito à informação, podem florescer e transformar qualquer ideia em realidade. O produto final ilustra perfeitamente como a tecnologia está derrubando as barreiras de entrada no mercado de produção audiovisual.
Não é mais necessário depender de grandes estúdios ou de um complexo aparato estatal, ambos demandando insumos caríssimos que podem facilmente chegar a milhares de reais para criar conteúdo impactante. A capacidade de um indivíduo de conceber uma ideia, escrever um roteiro e então utilizar ferramentas de inteligência artificial e softwares de edição para dar vida a essa visão sem a necessidade de uma estrutura massiva é a própria essência da descentralização e da liberdade econômica. Essa democratização da criação audiovisual, impulsionada por ferramentas acessíveis de IA, não se limita a produções complexas. Ela libera o potencial criativo individual, até mesmo na cultura dos memes e do conteúdo viral. A IA geradora de vídeos hiperrealistas do Google, por exemplo, tem sido massivamente utilizada pelos brasileiros para criar memes engraçados. A internet e suas inúmeras plataformas descentralizam o poder de produção, pois agora qualquer um pode fazer um filme, resultando em uma avalanche de vídeos criativos, engraçados e por vezes surreais que se espalham organicamente pela internet. Vemos desde situações de pessoas em locais turísticos improváveis, como a Torre Eiffel ou as pirâmides do Egito, até diálogos cômicos e situações cotidianas hiperrealistas. Esse fenômeno dos memes gerados por IA é a prova cabal da capacidade inata do indivíduo de inovar e influenciar a cultura de massa. É a expressão máxima da liberdade criativa em um ambiente de livre mercado, onde o talento e não o capital monopolizado ou a burocracia dita a relevância e o alcance da mensagem, demonstrando a potência da produção verdadeiramente descentralizada e individual. A tecnologia de inteligência artificial está diminuindo os custos de produção que envolvem trabalhos criativos e de raciocínio, assim como a máquina a vapor diminui os custos de produção da manufatura. Acreditar que ela é uma vilã para a sociedade é o mesmo que falar que a lâmpada é um perigo para os seres humanos, já que podem causar danos devido à necessidade de eletricidade. Precisamos aprender a incluir essa ferramenta em nosso cotidiano para garantir que nossa mão de obra se torne mais produtiva, sem a necessidade de investimentos caríssimos, assim como o vídeo produzido, base da nossa história. Provavelmente no futuro, não muito longínquo, veremos documentários, séries e filmes feitos única e exclusivamente com a utilização de IA, algo que irá revolucionar o cinema e as plataformas de streaming. Qualquer indivíduo com uma ideia brilhante e o domínio dessas ferramentas poderá competir em pé de igualdade, sem depender de orçamento milionário ou de aprovação de Hollywood para conseguir colocar na película a sua ideia de filme. Isso não é somente progresso técnico, é a libertação da criatividade, a vitória do mérito sobre a concentração de poder. Em um verdadeiro livre mercado, a IA não substitui o artista, mas o empodera, permitindo que histórias independentes, originais e disruptivas cheguem ao público sem censura ou sem intermediários. O próximo blockbuster ou série cult pode vir de um criador solitário e não de uma corporação como os estúdios californianos ou da Netflix. É a liberdade criativa em seu ápice, dando voz e imagem àquilo que realmente é mais importante, às ideias criativas que cativam as pessoas e não aos orçamentos bilionários mantidos muitas vezes por incentivos fiscais e dinheiro do pagador de impostos. Obrigado pela audiência, esse é um canal colaborativo, participe você também, cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!